Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmison Fontes, o host do podcast. Estamos aqui com o nosso querido amigo hoje, Gustavo Sancho. O cara que é, quando o assunto é IA, esse é o cara. Então trouxemos nada mais, nada menos do que o cara que manja mais IA aqui na nossa região, no nosso Nordeste. Então vamos falar hoje sobre IA, especificamente para o mercado de imóveis, né? Se você clicou aqui nesse vídeo no YouTube, a thumbnail tá a carinha dele, tá lá um texto bem chamativo para você clicar e consumir nosso podcast até o final, que a gente sempre faz um esforço enorme aqui para entregar o melhor conteúdo para você, que o nosso assunto é formação técnica, formação complementar à sua carreira profissional, porque não é só para alunos e potenciais alunos da Alfama, é para todo mundo que queira, de repente, estudar uma formação técnica que seja contemplada pela Alfama ou não, na Alfama ou em outra escola, mas é sempre tentando ajudar você na sua formação técnica, na sua formação profissional. Então hoje o Gustavo está aqui para falar sobre IA, que estamos vivendo uma verdadeira revolução com o nosso assunto é IA. E focado por quê? Por que focado no mercado de imóveis? Porque é onde ele mais atua e é onde a gente quer focar também, porque é a área de expertise dele. Tá? Então a gente tem aqui tradicionalmente 8 perguntinhas para a gente tirar todas as dúvidas, e se ficar alguma coisa em aberto, a caixa de comentários está aqui para você deixar suas dúvidas, aí eu vou trocar uma ideia com ele para te ajudar também nos comentários, beleza? Aqui embaixo também você pode se inscrever no canal, deixar seu like, as redes sociais dele tá aqui embaixo também, da Alfama também, fica à vontade, é casa nossa. Então, para começar, quem é Gustavo Sancho? Você que tem essa carinha aí de nerd, o que é que você faz da vida, o que é que você mora, você se esconde? Fala Damson, fala todo o pessoal da audiência aí do podcast da Alfama. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa da Alfama Valeu. de estar gerando esse conteúdo de tanta qualidade, com tanta riqueza. Valeu. Assisto todos os episódios, Valeu. sou um fã aí do conteúdo. Acho que é muito importante toda essa bagagem que a Alfama traz para o mercado imobiliário em si, para trazer mais conhecimento. Quem é Gustavo Sancho, né? Algum tempo atrás, geralmente eu diria que eu sou um consultor e mentor de IA. Mas muito mais do que isso, eu falo que eu sou um apaixonado por gerar resultado. Esse é o meu propósito, essa é a minha busca. Então, Gustavo Sancho é o cara que é casado com Paula, que é padrasto de Francisco, mas que é apaixonado por ver as pessoas falarem assim: caramba, Gustavo, aquilo que você me ensinou gerou resultado na minha vida. E principalmente, ser um eterno curioso. Então, toda vez que eu estou em uma mesa, que eu escuto um assunto, me gera a curiosidade de querer aprender sobre aquilo. E foi dessa forma que eu caí no universo da IA. Sou muito grato por ser um curioso, porque foi através de uma curiosidade do opa, como é que isso aqui funciona, que eu entrei no universo da inteligência artificial e me aprofundei. Então, se eu fosse resumir Gustavo Sancho em uma palavra, seria curioso, apaixonado por resultado. Show! Ou seja, além de tudo, tirou onda. Vamos lá, pra gente tentar ser o mais objetivo possível, porque a gente tá aqui, a gente brinca, a gente tira onda, enfim. É entregar conteúdo de valor. Então, as perguntas são medidas aqui milimetricamente para tentar tirar o máximo de conteúdo possível. Nosso especialista aqui, às vezes é um professor, o Gustavo é professor também aqui da Alfama, e a gente quer sempre extrair o máximo possível para você que está nos assistindo, não perder seu tempo aqui, para ter conteúdo de valor sempre. A gente tira onda, ri, dá uma risada, mas a gente quer entregar conteúdo de valor para você. Então, direto ao ponto, cirúrgico aqui, vamos lá. Mitos e verdades. Gustavo, onde as empresas mais tropeçam na hora de começar com IA? Aí tem um complementozinho. É mais falta de tecnologia ou visão errada? Eu diria que é muito mais a visão errada. Certo. As empresas e as pessoas em si, inclusive no ano passado, ali mais ou menos no meio do ano passado, saiu um dado estatístico do MIT, né, que é um instituto lá do Massachusetts, que 95% das pessoas não tinham resultado com o uso da IA. E aí você fica, caramba, como assim? É uma nova era, é uma nova revolução, muda a vida de pessoas, cada vez mais está gerando mais resultado, está trazendo cada vez mais tecnologia, e as pessoas não estão tendo resultado, porque elas estão usando da forma errada. Então, muito mais do que você tá dentro das melhores ferramentas, o maior erro que eu vejo, Damson, são as pessoas que acham que, por exemplo, vai chegar no ChatGPT, vai dar um clique e o ChatGPT vai vender para você. Uma das coisas que eu mais escuto. Eu quero usar IA para vender mais. Eu falo, tá bom, você tem uma planilha de gestão de leads? Não. Você tem um site, uma base que tem os empreendimentos que você atua? Não. Você tem um controle de autoridade, de conhecimento sobre os empreendimentos? Não. Então como é que o ChatGPT vai te ajudar a vender mais? Ou você chega em uma empresa e o gestor não tem um processo, a equipe não tem uma cultura bem alinhada, aí você vai implementar lá 10 assistentes de IA.
Aí depois que passa 3 meses, você vê que quase não teve uso. A culpa é da IA? Não. É das empresas e das pessoas. Então, muito mais do que falar sobre tecnologia, e hoje as minhas palestras e treinamentos vão por esse caminho, é as pessoas começarem a mudar a sua mentalidade. Sim. Primeiro, ChatGPT não é podcast, não é pergunta e resposta, não é entrevista. ChatGPT precisa conhecer quem é você, saber contexto, ter objetivo, ter direcionamento. E você precisa ter uma mentalidade para usar. Você precisa primeiro entender qual é a tarefa que você precisa, se sua base está bem estruturada. Se não, cara, vai virar mais uma ferramenta de pergunta e resposta, e aí é melhor você voltar para o Google e simplesmente ficar ali perguntando como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu falo aquilo outro. Então eu enxergo que é muito mais processos e pessoas do que em si tecnologia. Entendi. No caso, precisa preparar a pessoa que vai usar a ferramenta, falando de maneira mais simples, do que... É outra coisa, se você não ensinar a pessoa a usar um martelo, ela não constrói nada com esse martelo. Sim. No caso, a IA tá lá com um potencial gigantesco, mas se você não sabe extrair esse potencial, nada feito, né? Não vai ter nada feito. Uma coisa que eu mais vejo é, você que está assistindo aqui a gente, vai lá no seu ChatGPT, no Gemini, qual ferramenta de IA você usa. Clica lá na aba de configurações, personalização. Eu desafio que pelo menos 60% das pessoas que estão assistindo a gente tem uma personalização na sua IA. Tem um contexto dado àquela IA. Sim. Quando eu falo contexto, não é as conversas que você já teve. Eu falo todo dia com a minha IA. Beleza, você está armazenando dentro do chat de memórias. Mas na IA, vinculada ao seu e-mail, qual é a personalização que tem? Isso é importante? Muito importante, para que a IA ela já busque lá informações para te responder. Lá você pode direcionar se ela vai ser mais direta, mais objetiva, mais criativa, se ela vai ter um tom mais sarcástico, se ela vai ter um tom mais de professor, um tom mais de consultor. E isso gera resultado. Quando eu mudo, quando eu personalizo a minha IA, falo quem sou eu trago contexto para ela, e eu estou falando de contexto prévio, não é contexto dentro do chat, ela vai ter um resultado melhor para mim, porque ela vai buscar, ela vai dizer, opa, Dalmison é esse, Dalmison gosta disso, Dalmison atua com isso, eu vou responder ele dessa forma, eu vou direcionar para isso. Só que mais uma vez eu desafio, tá? Se você tem a sua IA personalizada, comenta aqui no vídeo já pra gente gerar engajamento pra galera. Comenta aqui, eu tenho, Gustavo, eu já personalizei a minha IA, ela tá lá, ela sabe quem sou eu, se eu perguntar ela vai poder me ajudar. Pelo que eu entendi, então, se você personalizar, você vai ter uma IA mais otimizada para o que você precisa. Totalmente. Entendi. Muito mais otimizada. Para o corretor de imóveis, se ele disser, não, eu sou corretor de imóveis que tem um foco, por exemplo, em imóveis de médio padrão, ou enfim, faixa etária A ou B lá do Minha Casa Minha Vida, meus clientes são desse perfil aqui, etc. Você vai ter respostas mais segmentadas, mais personalizadas para você. Você consegue ter um resultado muito melhor. Não fica uma coisa generalista, no caso, né? Não fica uma coisa generalista. Porque imagina, você vai atender um cliente de alto padrão, imóvel ali de 4, 3 milhões, por exemplo. Você vai atender um cliente Minha Casa Minha Vida. É a mesma forma de negociação? Não é. A gente sabe que não é. Sim. Tá? Você vai se posicionar de uma forma, você vai falar de uma forma, o cliente talvez tenha dúvidas mais específicas, então a IA precisa saber isso. Eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo um anúncio de um vídeo. Aí as pessoas colocam assim, me ajude com o script de um vídeo para uma casa de 3 quartos. Certo, qual o valor da casa? Essa casa, o foco dela é pessoas que moram na cidade, são pessoas investidoras. Sim. Tudo isso é para saber. Quanto mais ela souber, melhor vai ser o script que ela vai gerar. E aí você sai do script genérico. Porque é natural. Se eu falar casa 3 quartos, a IA vai dizer, pô, legal, você e seus filhos. Só que às vezes o meu cliente, por exemplo, não tem vários filhos. Ele quer a casa 3 quartos para, dependendo, criar um escritório. Para, dependendo, criar, tem a mãe que mora fora. Então ele não quer para filhos. Aí eu vou no meu vídeo ou na mensagem que eu mando pro cliente, fulano, tem uma casa legal, 3 quartos, fica boa para você e para os seus filhos. Sim, ou seja, se eu sei quem é meu cliente, se eu sei qual é o imóvel que eu estou vendendo, a IA vai me ajudar também. Então eu preciso fornecer para ela mais dados e personalizar mais. Entendi. Bacana, vamos lá. A partir da nossa segunda pergunta aqui, né, que provavelmente não vamos ficar só em 8 perguntas. Todo mundo fala de IA generativa hoje em dia. Que é até bom frisar que a generativa, pelo que eu sei, talvez eu não saiba o suficiente, é um IA que gera alguma coisa. Pode ser texto, imagem, vídeo, não é isso? Ela entra muito mais na generativa quando ela começou a aprender com os comandos que você vai dando. Então ela vai gerando novas respostas e aprendizados. Sim. A partir das suas instruções. Dá um exemplo mais direto pra galera. Quem tá assistindo que tem Alexa em casa.
Alexa tenho. é uma inteligência artificial, Não muito inteligente. porque ela é preditiva. Ela tem uma base de dados e ela só responde com aquela base de dados. Ela não avança a não partir aprende. daquela base de dados. Eu falo sempre nas minhas palestras de treinamento, quem nunca pediu para Alexa desligar e ela falou tocar Luan Santana e a sua vontade era jogar a Alexa na parede para ela efetivamente desligar. Então ela tinha uma base de dados, ela pegava um comando, ela ia na base de dados que estava lá armazenada e acabou e te respondia. Ela não aprende com você. Sim. Quando o ChatGPT veio, que foi a primeira que mais se difundiu, não foi a primeira que se criou, mas foi a primeira que se expandiu, Sim. ela começou a aprender com os comandos. Então, quanto mais eu conversava, ele já ia ali aprendendo e gerando novas respostas. Então, ela se tornou generativa. Então, é muito mais nessa linha dela ela tá propriamente lá ali aprendendo, evoluindo, e aí a gente tem um avanço exponencial tão rápido. Certo. Então, ficou muito claro aí o que é uma IA generativa, né? Mas onde está, quando o assunto é criação de conteúdo ou análise de dados, onde está o dinheiro? Essa pergunta eu achei que ela é... Para o mercado imobiliário faz muito sentido, porque conteúdo filtra cliente, atrai cliente, tem um potencial, é a pedra onde você vai construir uma estratégia de vendas, né, no mundo digital, é o conteúdo. Então, quando você tem uma IA generativa e você precisa criar conteúdo ou analisar dados, mas vamos focar em criação de conteúdo, que eu acho que é mais importante, depois a gente fala sobre análise de dados. Onde está o dinheiro? De que forma a IA pode ajudar o corretor a ganhar mais dinheiro? Quando o assunto é, a priori, criação de conteúdo. Criação de conteúdo, eu vejo duas grandes possibilidades. Principalmente, como eu falei, se a IA te conhece, ela vai gerar scripts melhores, tags melhores, Sim. ela vai posicionar melhor o seu anúncio e ela vai te dar uma amplitude criativa, Certo. tá? Eu já fui a pessoa que criava conteúdo, crio até hoje, e por várias dessas vezes eu travei porque eu não sabia qual conteúdo gravar. Sim. Não sei se você já passou por Bem isso, Thompson comum, também. bem comum. Cria muito conteúdo, é bem ativo, você fala, caramba, e agora, velho? O que eu crio, irmão? O que eu vou postar pra galera? Cara, se você tem uma IA bem treinada, me dê 20 ideias de vídeos. Bum. Sim. Sim. Ela te dá as 20 ideias de vídeo. Personalizados para o seu cliente, para o seu setor. Das 20 ideias de vídeo, agora crie 10 que sejam focados no público tal e que traga tal dor, tal dor, tal dor, tal dor. Caramba, você tem aí 5 vídeos prontos para sentar e gravar. Então, quando eu penso em IA para criação de conteúdo de forma macro, eu venho logo essa possibilidade, essa amplitude de criatividade. Sim. Porque as pessoas falam, a IA não é criativa. Cara, mas criatividade é combinatividade. Essa é uma teoria que já ouvi. já estudei sobre essa teoria, né? Eu estudei a partir de Murilo Gun, em que ele fala que nada se cria, tudo se combina. Sim. E aí a pergunta é, se a combinação vem através de dados e conhecimento, e a IA tem um amplo conhecimento, por que eu não posso dizer que a IA é criativa? Acabei de jogar uma polêmica aqui no podcast. Porque ela está combinando dados. Então, por exemplo, eu estou vendo muito no mercado imobiliário, por exemplo, se falar agora em Minha Casa Minha Vida, novas taxas, como é que vai funcionar? São dados, concorda comigo? Se eu chego para a IA e falo, acabou de lançar um empreendimento tal, que é faixa Minha Casa Minha Vida, seja criativa e me traga 10 temas de vídeos que possam conectar esse empreendimento com as novas taxas e mostrar o benefício. Ela está criando para mim, então ela está sendo criativa, só que ela está fazendo, está combinando dados. Sim. E eu posso alimentar mais ainda, porque imagina que tem alguém no mercado que seja uma referência para mim. E eu falo, e utilize o conteúdo de X, para não causar polêmica aqui, para ser referência no modo de falar. Ela vai pegar, combinar o conteúdo de X, combinar o tema Minha Casa Minha Vida, que já está em auge, e o empreendimento. E ela vai me dar 10 temas de vídeo, scripts prontos para eu gravar. Sim. Ou seja, com relação à geração de conteúdo, ela abre o leque de possibilidades para o corretor. De saber o que falar, o que se posicionar, de criar um planejamento semanal, de analisar o seu Instagram para ver como é que está o seu posicionamento dentro do seu Instagram, para criar uma landing page para você de forma praticamente gratuita, e você é também criativo. E aí, só... Claro. Vamos pensar aqui que todo mundo está nos assistindo aqui não necessariamente manja desses termos, por exemplo, landing page, essas coisas. É bom explicar, porque aí se você está estudando corretagem de imóveis ou está se interessando, namorando esse setor, se clicou nesse vídeo aqui, já tem, que a gente vai colocar na thumbnail, IA para corretagem de imóveis, você talvez não entenda esses pontos, mas landing page é um site onde o imóvel vai ser apresentado.
E aí, então você acabou de explicar sobre a IA, como ela pode ajudar na criação de conteúdo, e aí a criação de conteúdo personalizada leva a mais resultados. Sim, consegue se posicionar melhor na rede e gerar autoridade. Sim, e agora quando o assunto é análise de dados, que inevitavelmente o corretor de imóveis trabalha com dados dos seus leads, percentuais de venda, juros, uma série de coisas, precisa analisar muita coisa. Como é que a IA pode ajudar também? Você pode confrontar, por exemplo, a renda média de uma determinada região para saber se posicionar. Se aquela região é boa ou não. Você pode identificar se é uma região que está em crescimento. Isso tudo são dados que você vai buscar na internet e que a IA vai poder consultar para você e vai confrontar. Você pode fazer uma análise, por exemplo, da evolução financeira de um lançamento. Então, poxa, em setembro o valor daquele lote custava X. Em setembro que eu falei, né? Só para não me perder. Em outubro, X mais 0,25%. Em novembro, X mais tantos por cento. Eu chego em dezembro, faço uma análise como essa, mando para o meu cliente e falo, Dalmson, aquele lote que você falou comigo que você estava pensando em comprar no próximo ano, em 3 meses teve uma variação de, por exemplo, sei lá, tantos por cento. Sim. O que você acha? Sim. Se você esperar realmente por aquele prazo, nessa projeção que ele tá, pode chegar em até X valor. Vamos fechar agora a venda? Então aí ela pode te ajudar a analisar esses dados. Para onde está indo o mercado? Onde é que está indo o dinheiro do mercado? E principalmente aprendizado de conteúdo. Agora, tokenização mesmo, que é um assunto que está em alta, e ela pode te ajudar a entender mais sobre tokenização. Então ela pode te ajudar com análise de dados dos seus leads. Quantos corretores será que tem uma análise de dados? Pô, eu vejo muito corretor falar assim, tá caindo pouco lead para mim. Você dá conta de todos que caem? Todos que caem tem follow-up? Todos que caem tem gestão? Aí ela pode te ajudar nisso. Dos leads que eu recebi em novembro, eu fechei tantos. Isso representa quantos por cento de dado? Se com a campanha que eu botei Y de valor chegaram tantos leads, quanto eu devo colocar no próximo mês para, quem sabe, ampliar para 10, 30, 40% a quantidade de leads que vão chegar? Já que eu preciso de, por exemplo, 50 leads para fechar uma venda. Então, tudo isso, aí ela pode te ajudar, porque ela vai te responder de forma mais rápida sobre essa análise fria de dados. Ou seja, vira argumento de vendas, vira uma série de recursos que você pode usar no seu script de venda, no seu script de abordagem, no seu rapport, para converter mais, vender mais. Isso, para tudo que você precisar. Então, volta àquele ponto. Você precisa só primeiro entender como é que você vai começar a usar. Sim, e aí Gustavo tá aqui. É a brincadeira falando de dar uma Ferrari pro cara que não tem um CNH, né? Não adianta você nada. dá uma Ferrari pro cara que não tem um CNH, não fez nada, né? Não adianta nada, é verdade. Só tira foto. E olha lá, eu posso fazer com IA também. Falando de gente que tem medo do robô, né? Tem pessoas que têm... do mesmo jeito que tem pessoas que se empolgam com o assunto, como você, eu também sou um cara que me empolga muito com o assunto de IA, tem gente que tem medo. Como convencer um time que está com medo de perder o emprego, que a IA vai ser o melhor funcionário que ele? Resumindo a pergunta. Tem gente que encara a IA como um inimigo. Né? Eu já tive contato com essas pessoas, até achei meio estranho. A pessoa, não quero não, porque isso aqui vai me desempregar, etc. E aí ela argumentou algumas coisas, eu falei, bacana, isso aqui pode liberar até uma pergunta para ser feita no podcast, e quando a gente tiver a oportunidade de conversar contigo, por exemplo. E eu fiquei, realmente, tem gente que você precisa trabalhar muitos argumentos, explicar uma série de coisas para a pessoa e tirar esse mito da cabeça, porque eu tenho as pessoas até mais velhas, os baby boomers da vida, que meio que tem uma visão das IAs como se fosse a visão das máquinas lá na Revolução Industrial, que elas vêm para tocar o terror e agora eu não vou trabalhar mais com nada porque a IA vai fazer tudo. Como você consegue convencer um time de corretores ou um corretor específico, um especialista no mercado de imóveis, de que a IA não vai ser o melhor do que ele, vai ser na verdade o melhor aliado que ele pode ter nesse trabalho, nessa área de atuação. Agora eu acho que a gente vai entrar talvez no pico de audiência, porque vai entrar um assunto polêmico. Esse assunto é sensível demais. Esse é um momento polêmico, esse é um momento que algumas pessoas nos meus treinamentos fecham a cara pra mim, porque eu, com o decorrer da minha vida, e como eu falei no começo, eu sou um cara focado em resultado, eu aprendi que mimimi não gera resultado. Cuidado com as palavras. Eu aprendi que a vitimização, para ficar mais social falando, não gera resultado. E a gente entrou no momento da IA, que não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? Não sou eu que quero falar aqui para ser polêmico, não tenho esse perfil, mas é o que o mercado está mostrando pra gente, que é assim, Dalmson pode não gostar da IA, ele pode ser contra a IA, mas a IA tá nem aí para isso.
Pois é, Essa é a verdade. pois é. Ah, Gustavo, eu não quero usar IA, eu não gosto da IA, eu me considero melhor sozinho sem a IA. Tudo bem, tá tudo certo, é uma Sim. decisão sua. Agora, a IA não vai deixar de existir, a IA não vai deixar de evoluir, a IA não vai deixar de crescer e gerar faturamento para quem usa porque você não gosta. É, Tá tudo bem, tá tudo certo você não gostar. Quando eu falo sobre isso, eu sempre cito o exemplo do meu pai. sim. Meu pai, mais ou menos uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, era o cara que dizia assim, eu não uso telefone touchscreen, eu só quero de tecla. Toda vez que a gente ia trocar de celular, pai, vamos comprar um novo pro senhor, vamos comprar de... Não, não gosto, eu gosto da minha tecla aqui, 1, 2, 3, 4, touchscreen, não gosto. Beleza, chegou um determinado tempo, que o celular dele quebrou, a gente foi procurar telefone de tecla e não tinha. Falou, pai, veja, você tem duas escolhas agora. Ou o senhor vai pro touchscreen, ou o senhor vai ficar sem celular. Hoje ele é usuário touchscreen, fica vendo vídeo no WhatsApp, mandando áudio no WhatsApp, faz ligação de vídeo pros amigos. Por quê? Porque ele gostando ou não, o telefone touchscreen não parou. Ninguém falou assim, ah, poxa, o pai de Gustavo, inclusive, mandar um abraço pra ele, que eu sei que ele vai assistir, meu pai lá, tio Chico. Porque tio Chico não gosta, vamos parar de fazer touchscreen e vamos focar em... A mesma coisa você, corretor que tá assistindo, que não gosta da IA. Você não gosta, tudo bem. Agora, Mark Zuckerberg, Sam Altman, a Google, Elon Musk que tá com Grok, velho, eles estão investindo. Pesado. Dezembro Bilhões. agora, eu falo muito sobre dezembro, né? Dezembro as pessoas estavam procurando roupa de Natal, decidindo se ia comer ou não arroz com uva passa, decidindo qual familiar poderia brigar no amigo secreto. Sim. Enquanto tudo isso estava acontecendo na sociedade comum, Mark Zuckerberg fez um movimento de comprar uma startup chinesa, que é a Manusai, por 2 bilhões de dólares. Aí eu pergunto, cara, Mark Zuckerberg, que é dono do Instagram, Facebook, WhatsApp, de um império, se a gente parar pra pensar, botou 2 bilhões de dólares na mão de uma startup de 2 anos de fundação, que a Manus tem 2 anos. Por quê? Tá vendo potencial, né? Aí você, corretor, que tá aí sofrendo para vender, que não tá batendo meta, diz assim, não, eu tenho medo, eu não gosto. Mude o jogo, pô, fale, como é que eu posso usar essa senhora aqui? É para isso, vou começar a usar. Porque se os big players, se o mundo tá indo por esse caminho, algo tem para acontecer. Sim. Dá medo, até eu tenho medo às vezes, de onde eles podem chegar. Mas eu tenho escolha hoje, ou eu travo pelo medo, ou eu aprendo e ganho grana com meu medo. Hoje é a minha decisão, eu quero ganhar grana mesmo com medo, porque eu não sei até onde vai chegar, mas hoje dá para usar para muita coisa em geral. Então você que tá assistindo, que tem medo, a dica que eu posso te dar é essa, tá? Se desprende desse medo, dependendo, vai no psicólogo, conversa sobre isso, mas comece a usar IA no seu dia a dia, nem que seja para uma microação. Você vai começar a ver resultado. A partir do resultado você vai falar, caramba, eu quero usar essa ferramenta para o meu dia a dia. Se a gente fazer assim, só complementando a sua pergunta, se a gente fazer um retrospecto aqui, por mais que as pessoas tenham ido lá, invadido falando da Revolução Industrial, invadido as fábricas, quebrados os teares lá que estavam, eles continuaram existindo, a Revolução Industrial aconteceu e estamos aqui até hoje, né? Então, Pois se não pode com o inimigo, some-se a ele, junte-se a ele, porque, assim, na questão do conteúdo, por exemplo, que é uma área muito presente nas nossas vidas, existe uma tendência muito forte, as pessoas falam, né? Vamos ser todos substituídos por influenciadores digitais. Beleza, se você vai ser substituído, crie você o seu avatar, seja você não mais precisando criar conteúdo e coloque você virtual para criar conteúdo por você, por exemplo. Pegue esse seu problema, né? Eu acho que até é uma forma de encarar as coisas. Pegue esse seu medo, esse seu problema, essa sua visão de que o mundo vai acabar por causa das IAs e transforme isso numa oportunidade para você ter menos trabalho, por exemplo, ser mais produtivo. Enfim, acho que é uma mudança de abordagem, na verdade, né? E uma coisa bem legal é que ela vai ampliar isso. Por exemplo, eu sou influenciador digital e o meu público, por exemplo, é alto padrão. Mas eu quero também, dependendo, ter um influenciador que fale com o médio padrão. Você pode criar um avatar, gravar o seu vídeo, mas quem vai aparecer é o seu influenciador e você só faz o fechamento. Sim. Então ele abre esse leque de possibilidades, né? Você consegue expandir muito mais. Sim, então, corretor, se você está nos assistindo aqui nesse momento e de repente está nos comentários aí, tecendo um comentário raivoso, olhe com outros olhos, dê uma segunda oportunidade. Se você mora aqui em Sergipe, em Aracaju, venha conversar um pouco com o Gustavo, ele vai ter o maior prazer do mundo, tirar suas dúvidas, de repente abrir seus olhos para você tirar esse medo, porque a gente realmente tem medo da IA, porque acha que vai ser substituído.
E, na verdade, você vai perceber que ela é um ótimo aliado. Né? Usando com inteligência, usando com conhecimento, você vai ter um excelente aliado. Eu nunca tive esse medo, na verdade, e uso no meu dia a dia, é uma mão na roda, é bom demais. Partir para a nossa próxima pergunta aqui. A bagunça dos dados. Você falou logo no começo que você precisa saber direcionar a IA para a finalidade que você precisa para ela conseguir te entregar o melhor resultado possível. A pergunta é a seguinte: dá para fazer IA de primeira com dados de segunda? O que fazer quando a casa não está arrumada? É aquele pilar de volta. Você tem que organizar primeiro os seus processos, porque o que a IA faz? A IA ela vai em dados e vai te gerar uma resposta. Certo. Então, se a minha empresa, por exemplo, não tem nenhum dado, eu vou estar usando a IA de forma muito genérica. Eu não consigo ter resultados muito aprofundados. Inclusive, se falam que dados é o novo ouro. Sim. Enquanto, se você que está assistindo gosta de análise de dados, de condensar dados, de estruturar dados, aí vem aí Power BI e outras ferramentas, é o novo ouro. Por que é o novo ouro? Porque é onde a IA vai gerar as melhores respostas. Então, o que as empresas hoje mais estão investindo? Em ter uma boa base de dados, para quando eu usar, por exemplo, um Gemini, um ChatGPT, ele vai me dar a melhor resposta. Hoje eu consigo fazer isso integrando duas ferramentas de IA que eu gosto bastante, que é a Notebook LM e a Gemini. Notebook LM para condensar e organizar os dados, que aí você faz de forma muito didática, é muito simples de usar o Notebook LM, e hoje o Gemini consegue ir lá e consulta. Então eu posso ter uma base de dados muito bem estruturada dentro do Notebook LM e ter o processamento de dados do Gemini gerando ali para mim produtividade, gerando resposta, gerando insights e tudo mais. Então, realmente, se você não tem uma base de dados bem estruturada, você talvez não consiga extrair os melhores resultados da IA. Você precisa ter isso muito bem desenhado. Sim. Só para ficar mais claro ainda, o que é Notebook LM? Para gente que está nos assistindo aqui que não conhece. Notebook LM é uma ferramenta dentro do universo da Google, que ela serve como uma condensadora, uma centralizadora de conteúdos de informações. Certo. Então você pode ir lá no Notebook LM subir um vídeo do YouTube e ela vai transcrever esse vídeo e vai transformar o texto desse vídeo em um conteúdo. E quando você for conversar dentro do Notebook LM, ele não vai no universo da internet buscar essa informação. Ela vai no conteúdo que você forneceu. É como se você usasse o processamento do ChatGPT, do Gemini, o processamento da IA, ou seja, um big cérebro inteligente, mas dissesse para ele, só me responda sobre esse conteúdo aqui. Você restringe, né? E aí ele vai ser muito mais objetivo. E outro ponto, a gente vai entrar na segurança da informação. Por quê? Porque aquela informação fui eu que forneci. Sim. Então, se você está assistindo aí, você tem, por exemplo, vários empreendimentos que você trabalha. Vários books de lançamentos. Você pode subir os books do lançamento nessa ferramenta e começar a conversar com ela sobre esses books, inclusive para consulta rápida. Eu falo nos meus treinamentos e palestras. Enquanto o corretor comum hoje, se eu te perguntar menor planta, maior planta, você vai abrir os books que você tem lá dos empreendimentos e vai ver qual o menor e qual o maior. Ao menos que você seja um cara realmente focado, estudado e tenha gravado todas as plantas, você vai fazer isso. O corretor que usa IA, ele vai ter dentro do Notebook LM todos os books treinados, vai abrir uma conversa e vai dizer assim, qual a menor planta que eu tenho para oferecer ao meu cliente? Ela vai dizer, a menor planta que você tem a oferecer é do empreendimento XYZ, que a metragem é essa aqui. E aí você vai dizer para o seu cliente, eu tenho aqui a menor, que é essa aqui. E ela é tão boa, essa ferramenta, que às vezes ela dá a menor e ela já traz meio que uma lista, ou uma média. Então você pode dizer para o seu cliente, a menor que eu tenho é essa, a maior que eu tenho é essa, e a média é essa aqui. No mínimo, você gerou no seu cliente autoridade. Assim, caramba, velho, Dalmson vende 7 empreendimentos. Sim. E ele me deu essa informação tão rápida, esse cara estudou, né? Segundos. Aí você fala assim, rapaz, realmente, passei o final de semana inteiro estudando books, mais books. E não é, simplesmente você foi um cara que está à frente da maioria das pessoas, porque realmente hoje a maioria das pessoas, elas estão no raso da IA, elas não estão usando a IA de forma aprofundada, isso é verdade. Sim. Então se você já usa isso, você está à frente de uma galera. Porque o seu cliente vai dizer, a gente sabe que no tempo de hoje velocidade gera autoridade, gera resultado. Sim. Enquanto o seu concorrente corretor vai passar aí, sei lá, 1 hora, 30 minutos para responder, você vai responder em menos de 5 minutos. E o cliente vai falar, opa, vou dar prioridade para esse corretor aqui. Então, Notebook LM é uma IA que para o corretor de imóveis pode ser uma mão na roda. Imagina, você está lá
seu celular com de repente, cada chat lá, com books, de repente, tem um books aqui, se você vende na região aqui, sua Barra, tem muitos empreendimentos novos surgindo lá de alto padrão, você tem uma conversa com empreendimentos da região A, região B, região C. Aí depois que o seu cliente perguntar, você vai lá na conversinha e ele te responde especificamente daquele empreendimento. Isso é muito bacana. Se fosse corretor de imóveis, eu instalava agora. Com certeza. Vamos lá. Falando aqui de Notebook LM, de IaaS, tem muita coisa sendo noticiada hoje em dia, né? Sobre IA. Eu abro meu celular, eu vou rolar o Google lá, tem várias notícias sobre IA, lançamentos, novas versões, etc. Tirando essas notícias que estão bombando hoje, o que você está vendo de mais incrível no horizonte aí dos próximos anos? O que a gente chama no mercado, depois eu vou fazer a descrição, né? Da Amazon já deu de a gente detalhar pra galera que tá assistindo. É bom, porque às vezes eu vou no fluxo, às vezes eu vou, acho que todo mundo já sabe, né? Porque eu vejo tanto povo falar que são as IAs agênticas. Certo. Você vai dizer, o que bendita é uma IA agêntica. Me ajude aí. A gente tá vivendo o que eu posso dizer que é o terceiro ciclo das IAs. Certo. Veja, a IA, ela se expandiu ali no final de 22. Sim. Então, a gente tá vendo que em 23, 24, 25 e 26, a gente já tá entrando num terceiro ciclo de evolução. Certo. Enquanto tem pessoas que estão na promessa de 23 ainda que não executaram. Ou nem fez, nas metas, mas vamos lá pra gente focar. Então, ela começou como IA generativa básica de texto, que era o ChatGPT, pergunta e resposta. Aquilo já foi, caramba, que top, que lindo, sensacional. Revolucionário. E é onde a maioria das pessoas está. Sim. Então, a maioria das pessoas está na IA de 2023 ainda. Depois ela ficou 23 e 24 nesse fluxo. 25 foi quando ela começou a virar multimodal. O que é IA multimodal, Gustavo? É quando a IA ela consegue ver e responder. Foi quando começou aquelas trends do ChatGPT, que você subia uma foto e ele mudava alguma coisa. Sim. Foi literalmente quando o GPT ele juntou o processamento dele com a ferramenta de imagem, que era a DALL-E 3. E agora você podia, por exemplo, subir essa foto da caneca e falar assim, retira essa caneca da imagem. Como é que ela faz para retirar a caneca da imagem? Ela lê a imagem, interpreta a imagem e executa a ação. Então eu tenho multimodal. Ela está indo além. Ela está vendo e executando uma função que eu pedi. Sim. E aí a gente viu as imagens ficando cada vez melhores, mais realistas, os vídeos ficando cada vez melhores, mais realistas, porque ela entrou nesse fluxo. Aí juntou com isso a parte de áudio. Você pode conversar com o GPT, você vai conversando no carro, ele vai te responder. Então é multimodal. São multimodalidades funcionando ao mesmo tempo. Foi 2025, foi esse boom. 26, IA agêntica, ou seja, os agentes de IA. É uma IA que vai executar por você tarefas. A gente começou a ver esse movimento na Manusai. Para quem acompanha e conhece um pouco do movimento das IAs, foi quando a Manus ela acessava páginas da web e executava a tarefa. Aquilo já era uma loucura. De forma autônoma. De forma autônoma. Você falou, acesse aqui meu e-mail, leia o e-mail e envie um e-mail. O Manus foi quem começou a fazer isso. Foi uma das primeiras IAs a fazer isso. São os agentes de IA. Eles executam função para isso. E mais ali no final do ano, isso começou a ficar mais forte quando eles uniram isso com navegadores de IA. Foi, eu vi. Aí a gente teve o Comet, que é o da Perplexity. Sim, esse que hoje, por exemplo, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp sem você digitar uma linha, uma palavra. Você dá o comando para IA. Acesse a minha conversa, processe ela, interprete e responda como se fosse eu. Digite e envie a mensagem. Ela vai fazer isso para você. Ou seja, a IA, ela agora não mais lê e te responde. Ela lê, interpreta e executa por você. E aí a gente tem o Manusai, que ela faz essa função, que como eu falei, a Meta foi lá e investiu 2 bilhões, então possivelmente 26. Eles querem, né, o que diz o mercado é que eles vão trazer isso pro WhatsApp, pro Instagram. Então isso pode virar uma loucura. Os SDRs da vida aí podem facilmente ser substituídos, talvez, por um Manusai bem programado. Aí a perguntinha é, o que é SDR? Os qualificadores, né? Aquela galera que os corretores, em todos os treinamentos que eu faço, eu pergunto, se você pudesse implementar a IARA para atender meus clientes, porque eu não tenho tempo de atender cliente, é aquele primeiro qualificador. Sim. Então chegou a mensagem do lead, ela vai estar no seu WhatsApp, ela vai te responder. Então, aí é uma teoria de Gustavo, tá? Não existe nada no mercado que fale sobre isso. Eu acredito que uma das ideias de Mark Zuckerberg, quando ele comprou a Manusai, foi isso. Foi trazer para dentro do WhatsApp. E aí você vai poder ter literalmente o IA respondendo você, por você, não é você, é por você, Sim. dentro do WhatsApp. As pessoas vão falar com você, ela vai lá te responder. E aí você personaliza. Claro que aí você personaliza, você dá autorização e por aí vai. Essa é uma teoria minha. Mas, por exemplo, isso é um IA agêntica. Ela age no seu lugar.
Então a gente tem a Manuzai, a gente tem o Comet, que é um navegador da Perplexity, que hoje, por exemplo, você pode baixar ele no seu computador, sincroniza com sua conta e fala assim, ó, acesse no Instagram e siga 10 pessoas. Ele vai lá, vai buscar o nome das pessoas e vai começar a seguir. Então ele age por você. Ou acesse meu... Isso eu faço muito, tá, galera? Acesse o meu e-mail, selecione todos os e-mails que são, por exemplo, de propagandas, que a gente sabe que a gente é bombardeado por propaganda, e apague. E ele vai lá e apaga. Sem eu dar um clique. Ele busca, ele seleciona e ele apaga. Ou seja, ele age por mim. Aí eu tenho o Comet, eu tenho o Atlas, que é o da OpenAI, mas que só está liberado para MacBook. Não sei por que motivo, foi uma escolha deles. Geralmente eles lançam para Mac, depois soltam para Windows, Android. Não tá por enquanto para Windows, só para MacBook. Dia 12 agora, por isso que eu gosto de coisas de IA sempre, né? Porque tem atualização. Então, por exemplo, eu não sei quando você vai assistir esse podcast, mas foi no dia 12 de janeiro de 2026. de 2026. Estamos hoje no dia 15, isso. Se eu não estiver enganado. Então, 3 dias atrás, o Cloud, que também é uma ferramenta de IA, lançou o Cloud Cowork. A ideia do Cloud Cowork é que ele acesse o seu computador e faça o que você quiser dentro das pastas. Desde abrir arquivos, interpretar arquivos, apagar arquivos. Tanto que eles falam que a gente tem que ter muito cuidado quando for usar, porque ele pode acabar apagando algo que você não queira. Sim, se ele interpretar errado. Mas assim... E o Google tá para lançar já o AI Inbox. O que é o AI Inbox? É uma IA que vai estar dentro do seu e-mail. Você vai clicar nela, vai dar comandos. E, por exemplo, se chegar uma propaganda... Já caia no spam muito isso. Sim. Mas hoje tem muitas empresas que conseguem burlar, né, o spam... Para quem também não aprofunda, mas cai e-mail de propaganda, ele vai para outra pasta e sai da sua base principal, porque eles já sabem que aquilo você não vai querer ler, você não tem interesse. Mas tem muitas empresas de propaganda que conseguem burlar esse spam e mesmo assim fica lá cheio, nem a caixa de e-mail. Então a ideia do AI Inbox da Google é que ele fique lá no cantinho, você personalize e ele interprete. Assim, caramba, vou dar um exemplo, tá? Dalmson mandou um e-mail para Gustavo, ele não abriu. Mandou outro para Gustavo, ele não abriu. Mandou outro para Gustavo, ele não abriu. Tem 5 e-mails de Dalmson aqui não lidos. Significa que Gustavo não tem interesse nos e-mails de Dalmson. Então, quando eu, Gustavo, acessar, vai ter uma abazinha onde eu vou só ler os e-mails que interessam a mim. E quem vai fazer isso é a IA. Então, ela está agindo por mim. Então, para 2026, Gustavo, o que a gente pode esperar de grande boom das IAs? São as IAs que vão atuar pelas pessoas. Bacana. E aí, para quem tem medo, vai ficar com um pouquinho mais de medo, mas a ideia não é ter medo. É entender e se antecipar. Porque aí você vai ter mais produtividade, vai ter mais resultado. Acho que medo definitivamente não é a melhor escolha, né? Eu sei que é um instinto natural das pessoas ter medo do desconhecido, ainda mais pessoas que não têm... Sim. Assim, eu não sou tão velho assim, mas eu nasci muito próximo da popularização da internet no país e, digamos assim, sou milênio. Você deve ser milênio também. Sim. Você tem quantos anos? 33. Então, eu não vou dizer minha idade. Mas aí a gente tem é mais habitual pra gente, mais corriqueiro, tecnologia, ambientes virtuais, você tem um computador onde você tem seus arquivos, toda uma vida digital. A galera da geração passada, os baby boomers, que a gente fala que é um termo que a gente se refere às pessoas que nasceram logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, que eles não viveram isso, eles viveram muito papel, caneta, você tem que ir no lugar para fazer alguma coisa, se você quer falar com uma pessoa, você tem que ir até ela e tal, até telefone fixo para as pessoas é um pouco... Então, para eles, realmente faz sentido. Mas daí faz mais sentido ainda você se qualificar, você estudar, você acompanhar Gustavo Sancho, você vir aqui na Alfama, de repente conhecer ele, se você morar aqui em Sergipe, Aracaju. Se não, acompanhe nas redes sociais que entrega muito conteúdo de valor, para entender o que é a ferramenta, o que é essa revolução que todo mundo fala, para se aliar a isso. Definitivamente, se opor a isso, é você contra o tsunami de revolução tecnológica. Não vá por esse caminho, definitivamente. Você falou muita coisa importante aí sobre IAs agênticas que vão fazer ações por você em ambiente virtual, seja no celular, seja no PC. Isso automaticamente já conecta com a nossa próxima pergunta, que são as regras do jogo. Como é que essa automatização vai acontecer de modo que ela não atropele a ética e a segurança, né? É possível ser rápido e seguro ao mesmo tempo? Essa pergunta eu sei que você vai ter uma resposta muito longa, né? Porque cada resposta é uma aula. Mas é importante a gente falar sobre ética aqui e segurança, porque acho que quando a pessoa imagina que você vai delegar
falando de maneira simples, um sistema para fazer Sim. alguma coisa por você, você vai ter medo de como ele vai agir, principalmente falando de clientes. E aí a ética profissional entra nesse meio e a segurança dos dados do cliente também entra nesse meio. Como você explica como isso vai acontecer? Essa é uma situação que é natural que todo mundo tenha muito cuidado e é importante que a gente tenha cuidado, não sair colocando todos os dados e dados mesmo dos clientes assim de forma livre em qualquer IA. Uhum. Mas eu tenho 2 pontos aí que eu já dei uma pesquisada sobre eles e eu estudo sobre eles, que é o seguinte. Nós já somos hackeados praticamente a todo momento da nossa vida. Tudo aquilo que a gente conversa, né? Eu acredito que praticamente todo mundo que vai assistir aqui já passou por essa situação. Deus está falando com você, por exemplo, sobre um microfone e depois eu vou no meu Instagram e tem lá um anúncio de um microfone. Como é que esse anúncio caiu lá? Foi mágica? Não. Não. Tudo que eu estou conversando, enquanto o meu celular está ligado, ativo, ele está sendo captado pelo microfone do meu celular e está subindo numa nuvem. Uhum. Então, assim, poxa, botei o dado do meu cliente no chat GPT, por exemplo, isso pode cair na nuvem. Dados sensíveis, Se né? você um dia já conversou com alguém com o seu celular ligado sobre o dado desse cliente, pode ser que você já tenha colocado esse dado em uma nuvem. Tá? Isso eu vou frisar bem, já que vai ficar gravado, marcado, é importante. Não tem um estudo sobre isso. É o que eu, Gustavo, visualizo desse universo. Uhum. Tá? Nós já somos, por muito tempo, monitorados do que a gente conversa, do que a gente pesquisa, do que a gente envia. Por exemplo, não vou subir um documento no Gemini porque vai ter o dado do meu cliente. Aí eu pergunto, você baixou esse documento da onde? Do Google Drive. Ou seja, ele estava em uma nuvem hospedado, que era a nuvem do Google Drive, Sim. e você só está deixando de subir em outra nuvem, que é a nuvem do Gemini. Então, Assim, só um parêntese, Claro. Gustavo, porque eu tenho formação técnica na área de TI, no meu ensino médio foi associado a um curso técnico de programação do computador, se você sabe. massa. Então eu tenho muita noção desse meio. E não é que a gente está falando aqui que, fazendo uma comparação, não é que 2 errados justificam. Não é porque o Google pega Sim. nossos dados à torta direito que agora todo mundo pode pegar. Mas é uma realidade do meio digital. Se você tem um Windows, se você usa o navegador Chrome, se você tem um celular da Apple, um celular Android, você quando você aceita lá os termos de uso, quando você liga um celular, principalmente Android, você aceita termos de uso lá que se você for ler, você tem lá, você consegue acesso a dados sensíveis, você consegue dar suas fotos, blá, blá, porque a gente não lê. Mas nos Sim. termos, juridicamente está previsto lá que você concede dar acesso aos dados. Não está explícito que você vai deixar que o Google veja tudo, mas se você interpretar na letra fria ali do contrato, você está concedendo acesso livre aos seus dados. Então, esse acesso já acontece. Você pode não ter consciência disso, mas sim, no Windows tem isso, no Android tem isso, na Apple tem isso. Então, digamos assim, esse hackeamento já está acontecendo há anos. Né? Então não é de agora. O que agora está acontecendo é que você está deliberadamente fazendo a inserção de dados terceiros ou até seus em outras ferramentas e esses dados vão circular no outro ambiente e você pode ter medo disso, mas inevitavelmente já está circulando aqui. Ó. E aí é claro, como eu falei, por exemplo, eu tenho um e-mail que eu compartilho o GPT com outras pessoas. Se eu subo numa conversa ali o dado e meu e-mail já está lá, eu estou facilitando. Então, é a gente ter esse cuidado. Sim. Quanto mais eu puder, por exemplo, vou subir um contrato para IA analisar, que a galera fala muito sobre isso. Uhum. Você pode sim tirar o dado do cliente. Porque eu quero que ela analise cláusula, eu não quero que ela analise quem é meu cliente. Sim. Então eu posso sim subir no IA um dado, um contrato para que ela analise se as cláusulas estão bem, qual é a benfeitoria da cláusula para um, para outro, sem necessariamente subir nome, CNPJ, CPF. telefone, CPF do cliente. Então é esse cuidado, eu acho que é importante a gente continuar tendo. Com Tá? certeza. O que eu falo é que as pessoas às vezes têm muito receio. Por exemplo, assim, eu já ouvi gente dizer, eu não vou usar o chat GPT porque o que eu conversar lá vai estar numa nuvem e vai... Veja, isso já há algum tempo acontece. Deixa eu dar uma má notícia, né? E veja, Damson falou uma coisa bem interessante. Você falou Apple, Microsoft, Android. Sim. Você vai pra onde se você não usar esses? Você vai escrever carta? Não vai. Veja, é um mundo, cara, é um jogo. Você tem que tomar, claro, todos os cuidados com o jogo. Eu gosto de citar, nos meus treinamentos e palestras, um exemplo meu que foi da minha voz.
Teve um tempo que eu gravei conteúdo, eu clonei, tá? E aí foi uma decisão minha, tá, pessoal? Ninguém me obrigou, falou, você tem que fazer isso, não. Eu clonei a minha voz e clonei a minha imagem em vídeo. E aí eu comecei a gerar vários vídeos de conteúdo. Quem for no meu Instagram vai ver, tem um tempo já, acho que foi no meio do ano passado, vários vídeos em que eu tô falando em posições parecidas. Eu repito o gesto porque eu usei IA. Só que foi um tempo que eu tive muita produtividade, porque eu subia na IA o texto, ela gerava o áudio, gerava o vídeo, eu editava e postava. Eu não tinha que parar, gravar, montar set, montar a câmera, botar a luz, nada. Eu fiz isso uma vez para montar o meu vídeo base e acabou. Isso me deu produtividade, mas ao mesmo tempo me deu o quê? A minha voz, quando eu clonei ela numa ferramenta chamada Eleven Labs, tinha lá, liberar a voz para uso profissional. Eu não li na época, e como o Dalmson falou, é muito importante a gente geralmente não lê. Fui lá, aceitei os termos. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu botei na internet minha voz. Falei, ó, quem quiser usar, use. Não tinha a dimensão que um dia essa voz poderia ser usada por outra pessoa. Eu realmente, na época, não tive essa dimensão. Com terceiros, né? E aí, mais ou menos uns 4 meses depois, nessa época eu fazia alguns vídeos para outra rede, e alguém falou assim, ó, você tá ganhando, você tá em outra rede, tem vídeo seu bombando, parabéns. E eu falei, calma, deixa eu entender essa situação melhor, porque até então eu não tô fazendo vídeo. Quando a pessoa mandou o link para mim, que eu acessei, é uma conta que tem 5 milhões, 3 milhões de visualização, vídeo com 7 milhões, é uma conta que tem quase 120 mil seguidores, e todos os vídeos são a minha voz. E é perceptível que é a sua voz? Tanto que ele mandou pra mim por causa disso. Ele ouviu a voz, reconheceu minha voz e mandou pra mim, ó, você tá aqui e tal, o vídeo. Eu falei, não. E aí, foi o que eu fiz, eu tomei nessa hora o cuidado de falar pra todas as pessoas próximas a mim, familiares, amigos, minha esposa, minha mãe, meu pai, ó, qualquer áudio que você receber meu, me ligue. Sim. Porque eu quero validar isso, porque eu, Gustavo, autorizei. Então, é sim um cuidado que a gente tem que ter cada vez mais, e principalmente nesse ano que está iniciando, que é um ano eleitoral. E assim, pessoal, desvinculando 100% de partido político, são 2 vozes facilmente clonadas. Facilmente você consegue ver na rede social pessoas que fazem vídeo com a voz de A ou de B, mangando, mas que ali mostra o poder que tem de clonar a voz. Então nada impede que essa pessoa vá em uma ferramenta de A, autorize a voz, fale que é a voz dele, fale, eu sou fulano de tal, estou autorizando minha voz, e depois saia mandando algum áudio. Então nós que estamos entrando nesse ano temos que ter o cuidado. Qualquer informação que você passa para frente, a responsabilidade não é só da informação, é sua. Então, se você receber um vídeo de A, um vídeo de B, falando, prometendo, criticando, vá validar a informação. E onde é que você pode fazer isso? Na IA. Vá na IA e busque. Fulano de tal falou isso e aquilo, me traga notícias, me traga fontes, e ela vai te dar uma amplitude de fontes, onde vai vir o seu crivo agora para dizer, essa eu confio, essa eu não confio, essa eu confio. Então essa informação é real, vou passar para todo mundo. Não, essa informação é fake. Então temos que ter, porque voz clonada e imagem clonada, recentemente teve um influenciador que postou um vídeo, bateu 10 milhões o vídeo dele. Ele fez um vídeo curto, onde ele usou mais ou menos 8 personalidades. Ele fez o vídeo dele gravado, ele saiu quebrando e mudando em vários rostos de fulano, de ciclano, de beltrano, e ele viralizou mostrando esse poder. E ficava muito parecido. Se você mandar para um grupo aí da família, vai ter com certeza aquela tia que vai dizer, rapaz, não acredito! Vejam isso! E aí vai espalhar. Vai. Então é esse cuidado, essa regra que a gente tem que ter. Sim. Ter essa minúcia. Aproveitando aqui, fazendo um gancho com uma pergunta extra, Gustavo, só para aproveitar e fazer uma utilidade pública aqui. Você falou muito de clonar a voz, clonar rosto, etc. Que o termo que se fala muito, na verdade não é um termo, o termo técnico é deepfake. Né? Que as pessoas certamente já ouviram falar, já teve matéria no Fantástico, matéria nas TVs aí. É importante a gente frisar que o que é deepfake o que eu sei, né? É você clonar a pessoa e colocar a pessoa colocar o meu rosto no seu rosto e falando uma coisa que eu não falei. Né? De maneira resumida é isso. É importante a gente falar e explicar esses termos, aproveitando o especialista em IA que está aqui na minha frente, para as pessoas ficarem cientes de que, do mesmo modo que você automatiza, facilita muito a sua vida, criando conteúdo, criando uma abordagem melhor para o seu processo de venda, também pode ser usada essas mesmas ferramentas super poderosas para o mal, né? Sim.
para golpes, etc. Então, como você falou, ano eleitoral chegando, cuidado redobrado. E não só isso, mas se você recebe um áudio no seu WhatsApp, de repente, a gente está falando aqui de corretores que querem vender, mas quando tentarem vender algo para você, desconfie de qualquer oferta mirabolante, de qualquer oferta muito fácil, de um vídeo de Roberto Carlos falando que tem um prêmio de 1 milhão para dar para você, porque isso certamente pode ser um deepfake. E que isso é muito simples de fazer, é cada vez mais barato, você não precisa nem pagar mais. Antes eram ferramentas pagas, agora gratuitamente você consegue fazer com o Gemini da vida. Então, é só esse parênteses aqui de utilidade pública para a gente deixar claro que... Tem que tomar muito cuidado. Né? É super poderoso, mas dependendo pro fim que você tiver intencionado, pode ser também muito destrutivo, né? Sim, sim. Falando agora de dica de carreira. Se você pudesse dar um reset na sua carreira hoje, o que você correria para aprender primeiro nesse mundo de IA? De IA, ainda bem que você falou de IA, que eu já estava pensando em outras coisas aqui. Não, de IA. De IA, o que eu aprenderia primeiro era o básico mesmo. Essa parte da personalização. Sim. É porque assim, quando eu falo muito sobre IA, eu bato muito nessa tecla, antes de eu aprender sobre IA, eu tenho que me conhecer. Então, primeiro que eu aprenderia era me autoanalisar para ver aonde eu posso aplicar ou não aplicar IA. Porque por muito tempo eu perdi muito dinheiro, sou muito sincero, testando e validando milhões de ferramentas que não geravam resultado nenhum para mim, só porque era hype, modinha e todo mundo falava. Sim. Então, primeiro, quais são as tarefas repetitivas e tarefas repetitivas que eu tenho que uma IA pode me ajudar. Sim. Segundo, aonde eu posso potencializar meus resultados. Por exemplo, eu quero ter mais resultado em gerar mais autoridade nas redes sociais. Eu quero melhorar a minha conversão de venda. Eu quero melhorar a minha negociação. É me conhecer para depois eu começar a usar IA. E não sairia também testando todas as IAs. Defina uma. Pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o Grok, pode ser o Manuzai, não sei. Fica a critério de cada um. Eu particularmente gosto muito do universo do Gemini, porque eu acho ele um universo completo para o que a grande parte da população usa. Tem o Cloud também, que é muito bom, mas eu diria, primeiro testa esse aqui, passa um tempo usando, testando, validando, aplicando, melhorando, refinando. Até porque, pessoal, IA não é fórmula mágica. Você não vai dar o primeiro clique, a IA vai ser perfeita, vai te dar o melhor texto, vai dar o melhor resultado. Você tem que conversar e lapidar e personalizar. Então, escolhe um IA, escolhe uma tarefa e faz. Depois você começa a ver o resultado, aí você vai ter mais vontade de fazer tudo. Sim, meio que você vira um especialista em um IA, né? Em uma. E uma tarefa que vai te dar primeiro o resultado. Porque quando a gente vê o resultado, a gente quer mais. Sim. Senão você fica assim, caramba, eu tô fazendo imagem, eu tô fazendo vídeo, eu tô fazendo áudio, eu tô gerando texto, eu tô gerando script, eu tô gerando copy e não tô ganhando mais dinheiro. Então IA não presta. Não é porque você não focou em uma coisa só. Sim, entendi. Tem que ser vertical. Foca em uma tarefa, pra depois você escalar. Show. Já nos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso podcast, mas ele vai voltar aqui para outras vezes, isso aí fica tranquilo. A nossa última pergunta é um papo reto aqui para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. Na verdade, fechar não, que eu vou pedir para ele fechar o nosso podcast. Qual o risco real de quem decidir esperar para ver no que vai dar essa onda, que não é onda, né? E não investir em IA agora em 2026? O que você acha que vai acontecer? Além do óbvio, né? Porque a pessoa vai ficar para trás, vai perder performance e tal, mas o que você acha que pode acontecer? Pagar mais caro. Pagar mais caro? Pagar mais caro. Porque você vai ter perdido muito tempo de aprendizado do básico. Você vai ter que pagar mais caro para aprender o básico, para se aperfeiçoar. Sim. Então, além de você deixar de ganhar grana, porque quem está usando IA de forma assertiva está ganhando dinheiro, não sou eu que estou falando. O CEO da NVIDIA falou essa semana que 2026 possivelmente vai ser o ano que mais vamos ter novos milionários, por causa da amplitude que a IA te dá. Você pode hoje criar um aplicativo com IA e vender a assinatura desse aplicativo e você vai ficar milionário. Porque a dor que você tem, várias outras pessoas têm. Então, quanto mais você esperar, menos oportunidades vão ter. E aí você vai acabar pagando mais caro, porque você vai ter que investir mais para gerar algo muito disruptivo para se posicionar bem no mercado. Então, quem está pegando agora esse momento, aplicando, você está criando microsoluções. E lembrem, pessoal, IA serve para resolver dor. E a sua dor é a dor de um monte de gente. Você não é o único no mundo. Nesse caso, né? Você é o único em espiritualidade, em alma, em pessoa.
Mas eu acredito que a dor que você tem não é uma dor só sua. Então, se você tem dor, por exemplo, como corretor de avaliação de imóveis, tem um monte de corretor que tem essa dor. Se você é um corretor que tem dor de aprender sobre novos imóveis para ter autoridade para tirar dúvida, tem um monte de corretor. Se você é um corretor que tem dificuldade de ter script para fazer vídeo, tem um monte de corretor. E aqui eu posso passar o dia alimentando dores. Só que se você é um corretor que usa IA para resolver essa sua dor, você pode tranquilamente vender essa IA para outros corretores que não vão querer aprender, que querem a solução pronta. Só que agora facilitou essa possibilidade, né? Então eu acredito que quem mais demorar vai perder grana e vai pagar mais caro, porque você vai ter que investir mais para pensar em soluções mais disruptivas para gerar o resultado que você poderia ter com, por exemplo, agora como se chama micro SaaS, ou seja, micro soluções que você pode gerar ali e trabalhar dessa forma. Então, se eu puder dar uma dica para você que está assistindo, vem aqui na Alfama. A gente sempre está tendo aí palestras, treinamentos direcionados para inteligência artificial, porque não é porque eu falo de IA, mas é porque é isso que o mercado está tendenciando e mostrando. E só para fechar, Damson, era ter contado a história, eu vou fechar aqui com essa história. Ano passado eu participei do CIMI 360, que é um congresso internacional do mercado imobiliário. Tinham lá mais de 80 oficinas acontecendo durante o evento. E eu tive basicamente ali mais ou menos 20 dias, 25 dias de quando eu fechei a minha participação no evento para o evento. Durante esses 20 dias eu tinha uma dor, que era fazer a melhor oficina no CIMI 360. Porque eu queria ser o melhor? Não. Porque eu via que era a oportunidade de eu me comunicar com o Brasil e com o mundo. Lá tinham palestrantes e participantes do mundo inteiro. E aí, durante os 25 dias, eu tinha essa dor. Fazer a melhor oficina para o CIMI 360. Treinei um IA, lembrem, treinamento e dor. E 25 dias, incessante, fazendo teste. Inclusive, aqui na Alfama, eu agradeço muito o pessoal da Alfama, Zaqueu, um abraço aí para Zaqueu, me deu a oportunidade de fazer esse treinamento aqui para lapidar. Então, eu fazia o treinamento, gravava, jogava na IA, a IA melhorava, eu vinha, fazia de novo, e aí eu usei minha expertise, a IA, e a dor, a tarefa, a obsessão. Cheguei no CIMI, fiz a oficina no CIMI 360 e tudo mais. E, para quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu fui agraciado como a melhor oficina do CIMI 360 avaliada pelos participantes. Porque eu era o melhor palestrante? Acredito eu que não, eu sou muito humilde para isso. Tem gente ali que tem 10 anos de mercado, 6 anos de mercado. Mas porque eu mentalizei que eu ia entregar o melhor e com a IA eu consegui otimizar tempo e resultado. Então, por isso que eu falo que quem não começar a usar IA agora vai ficar para trás. Porque, veja, eu tive 25 dias para me preparar mesmo efetivo para entregar essa oficina. E fui avaliado, agraciado como a melhor oficina do CIMI 360. Por quê? Porque eu tinha uma IA treinada, que sabia meu conteúdo, que sabia com quem eu ia me comunicar e foi lapidando, velho. Fale isso, não fale isso, melhore aquilo, entregue isso, mude essa dinâmica, faça isso e eu cheguei nesse resultado. Então, para você que está assistindo, use a IA. Eu pedi para finalizar, né? Ele já finalizou. Gustavo, cara, sensacional. Acho que foi um dos melhores podcasts que a gente gravou aqui, sem querer, né, desmerecer os demais participantes, mas esse é um assunto muito quente, né? Um assunto que é recorrente. Todo dia a gente fala um pouco sobre IA, porque o corretor quer aprender uma coisa, porque o corretor tem uma demanda, porque, né? E as IAs meio que estão cercando todo mundo. Se você não está manjando de IA ainda, você está sendo cercado, porque todas as soluções estão passando invariavelmente pela IA, seja no CRM, seja no WhatsApp, seja no seu anúncio, seja na segmentação de público. Tá em todos os lugares. Então, é um assunto muito recorrente, eu sou muito curioso também, né? E aí, tem um pezinho na tecnologia, aí eu fico, putz, como é que eu posso somar isso aqui no meu dia a dia? Sensacional. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Gustavo, o Instagram dele, se quer deixar o WhatsApp, se quer deixar a landing page, se quer deixar o Gemini, tudo. E se a gente não contemplou suas dúvidas aqui com o podcast, nas suas perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai pedir ajuda do Gustavo para também sanar essas dúvidas, beleza? Gustavo, mais uma vez obrigado. Eu gosto de deixar os últimos minutos para o convidado, mas você já contou uma história excelente, parabéns pelo resultado. E é isso, né? Vamos deixar esse episódio por aqui, mas vamos voltar com ele outras vezes para falar sobre assuntos mais específicos ainda do mercado imobiliário temperado com IA, beleza? Valeu! Te vejo no próximo, abraço, valeu!